Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dando sequência à exposição da epístola paulina aos cristãos que residem em Roma. Muitos teólogos dizem que Romanos é a epístola que melhor sintetiza o Evangelho. Um pai da igreja lia, pelo menos uma vez na semana, a epístola de Romanos inteira. E nós iremos meditar durante um bom tempo na epístola de Romanos, do começo até o final dessa epístola que tanto tem edificado a Igreja de Deus. Nós vamos nos ater nesta noite do versículo 8 até o versículo 15. É importante nós entendermos que ainda do versículo 8 ao versículo 15, Paulo não está tratando diretamente um assunto que ele deseja doutrinariamente. Como o irmão Vinícius pregou na semana passada, do versículo 1 até o versículo 7, o apóstolo Paulo está se apresentando como um apóstolo de Cristo, como um servo do Senhor Jesus Cristo. E aqui do versículo 8, e ele vai dizer, entre o versículo 1 ao versículo 7, ele vai falar sobre o Filho de Deus, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus. Ele vai enaltecer esse evangelho de Jesus Cristo, do qual ele é pregador, e vai dizer a todos os amados de Deus que estáis em Roma. E do versículo 8 ao versículo 15, ele agora vai se ater à sua relação com os romanos. Em qual sentido? Ele vai falar que ele dá graças a Deus pela vida dos romanos. Ele vai dizer que, meus irmãos, o apóstolo Paulo não conhece a igreja de Roma pessoalmente. O apóstolo Paulo não foi em Roma até então. A igreja de Roma é uma igreja que não se sabe quem a fundou. Alguns dizem que foi em Pentecostes, quando Pedro está, na verdade, os discípulos estão pregando o evangelho através das línguas, cada um ouve o evangelho segundo a sua língua, e Pedro depois vem e prega. Alguns vão dizer que naquele momento houve pessoas se convertendo em Roma e levaram o evangelho para Roma, mas não se sabe ao certo. Não foi Pedro e não foi Paulo quem pregou aos romanos a fim de que o evangelho fosse inaugurado lá em Roma. Não foi. Não foi. Assim como não foi um apóstolo diretamente que pregou em Antioquia. E lá em Antioquia foi a primeira vez em que os cristãos foram chamados cristãos. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que ele tem vontade de ver esses romanos face a face. Ele vai dizer sobre o que passa dentro dele, e ele vai terminar se dizendo devedor tanto a gregos como a bárbaros, e vai, nisso tudo, falar que ele está pronto para anunciar o evangelho em Roma. Vamos ler do versículo 8 ao versículo 15 e vamos ver o que o Senhor falou por boca do apóstolo Paulo. Versículo 8 de Romanos, capítulo 1, diz o seguinte: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto,
como também entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Até aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo começa dizendo, em primeiro lugar, que ele dá graças a Deus e a relação pessoal que o apóstolo Paulo tem com Deus, que nós temos com Deus, é uma relação tal que nós chamamos Deus de Pai e que nós também chamamos Deus de meu Deus. Ele é o nosso Pai, mas nós também temos uma relação pessoal com Deus. Deus se relaciona com seus filhos pessoalmente. O cristão jamais pode esquecer disso. E essas ações de graça que o apóstolo fala, estou dando ao meu Deus, é mediante quem? Ela é diretamente? Não, porque tudo que acontece mediante Jesus Cristo. Toda a nossa relação com Deus, ela se dá mediante ao Filho. Ninguém pode relacionar-se com Deus Pai, a não ser por intermédio do Filho. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o apóstolo Paulo está dizendo que até mesmo as suas ações de graças, elas são dadas mediante a Jesus Cristo. Porque ele entende que toda a graça que vem é mediante Cristo. E todas as ações de graças que nós damos pelas graças recebidas é mediante Jesus Cristo. E ele dá essas ações de graças em relação a quê? No tocante a todos os romanos. No tocante a todos vós. E ele justifica isso. Ele justifica que ele está dando graças a Deus Pai mediante a Jesus Cristo pelos romanos, porque a fé dos romanos é conhecida em todo o mundo. No tocante a todos vós, porque todo o mundo é proclamada a vossa fé. A igreja de Roma, lembremos que Roma é a capital do Império Romano. É a capital do Império Romano. É uma igreja em que aquilo que, podemos dizer, acontece em Roma, se espalha por todo o mundo. E aqui, esse todo o mundo, podemos entender entre as igrejas de Deus espalhadas pelo mundo. É nesse sentido que o apóstolo está dizendo. E também nós temos relatos de historiadores pagãos de que a igreja de Cristo estava fazendo-se muito influente, de certa maneira, não na esfera pública, mas na esfera de os homens verem as ações dos cristãos. A igreja testemunhava em fidelidade o evangelho de Jesus Cristo. E em Roma, uma cidade pagã, isso não era diferente. Isso não era diferente. Os romanos viviam o evangelho de Jesus Cristo. E é isso que ele diz: primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A fé que vocês têm. E por que o apóstolo Paulo, ele não está parabenizando os romanos pela fé deles? Isso não é uma parabenização. Parabéns, romanos, vocês têm vivido em fidelidade. Parabéns, a fé de vocês é algo exemplar. Ele está constatando uma realidade. A fé dos romanos é conhecida por todo mundo. Mas só que essa fé, ela é dom de Deus. Ele dá graças a quem? A Deus. Os romanos não têm mérito algum dessa fé que é proclamada por todo mundo. A graça é de Deus. Assim como servos de Deus que vivem em fidelidade, não tem espaço para mérito dentro da fé cristã. Assim como servos de Deus que foram dotados de determinadas virtudes, de determinados dons, os cristãos não parabenizam esses servos. Nem deve-se parabenizar um servo de Jesus Cristo por ter dons que derivam-se do Cristo. Porque em muitos momentos, quando a igreja entra no jogo da bajulação,
dando tapas nas costas e dizendo parabéns, que fé invejável, que dom, que talento, quanta virtude. O que está acontecendo? A glória de Deus está sendo roubada. O homem está sendo colocado no centro, o homem está sendo colocado em evidência e parece que a virtude, a fé, o dom está emanando do próprio indivíduo. Quando o apóstolo Paulo entende que esses romanos que têm uma fé que é proclamada em todo o mundo, que todo o mundo conhece, uma igreja vibrante, uma igreja, como nós vamos ver, teologicamente saudável, uma igreja operosa, que tem os seus problemas, tem, como toda igreja. Mas ainda assim é uma igreja em que o poder de Deus é manifestado entre eles, a graça de Deus é manifestada entre eles, a fé divina é evidente entre eles. Mas o apóstolo Paulo constata essa realidade, dando graças a Deus. Dando graças a Deus. A glória é de Deus. A glória jamais pode ser de homens. A igreja cristã, vez por outras, rouba a glória de Deus em bajulações a homens. A glória é sempre de Deus, meus irmãos. E no versículo 9, ele continua, porque Deus a quem sirvo. O apóstolo Paulo, na epístola toda de Romanos, é uma epístola em que ele justifica bastante, em que ele coloca essas cláusulas justificativas, as explicações, e por isso talvez seja a epístola que melhor explicite o evangelho. E ele vai justificar, porque, e o versículo 9 ele justifica, o versículo 11 ele justifica porquê, e ele vai explicando muitas vezes. Versículo 13 começa como? Porquê também. É uma epístola em que essa conjunção ela é diversas vezes utilizada pelo apóstolo Paulo, porque ele está justificando e explicando, exemplificando e explicitando a fé cristã, tanto de maneira pessoal, tanto de maneira na sua vida, tanto de maneira no seu trabalho, quanto de maneira dogmática, tanto de maneira doutrinária. Ele está sempre explicando, e é por isso que é uma epístola, dentre tantas outras, mas que melhor os cristãos sempre entenderam. Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, consegue passar, como em demais epístolas, mas nessa aqui ele usa bastante argumento para deixar claro o Evangelho de Jesus Cristo. E ele continua, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Quando o apóstolo fala porque Deus a quem sirvo em meu espírito, o apóstolo Paulo já está desconsiderando que a fonte da religião verdadeira advém de atos externos. A fonte da religião verdadeira não vem em estar no templo de Salomão. A fonte da religião verdadeira não é ficar nas praças públicas adorando. Não. A fonte da religião verdadeira no coração do homem, implantada pelo Espírito Santo, nasce no coração regenerado. O Espírito Santo tira o coração de pedra e coloca um coração de carne que agora bombeia por Cristo. E é nesse coração de carne que ama o Senhor Jesus Cristo que advém o verdadeiro afeto religioso. E o apóstolo Paulo está dizendo que esse serviço que ele tem a Deus é, em primeiro lugar, em seu espírito. Ele não faz a obra do Senhor de maneira pesarosa. Ele não pensa, nossa, agora eu tenho que ir para Corinto pregar. Agora eu tenho que me deslocar até Tessalônica. Agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que escrever para os Gálatas. Para ele o Evangelho não é penoso. O Evangelho
é a vida do apóstolo Paulo. Ele é escravo de Jesus Cristo, como o irmão Vinícius pregou. O oxigênio do apóstolo Paulo é a palavra de Deus. E ele serve a Deus no mais interior do seu ser, em seu espírito, no interior do seu coração. E ele serve como? Outrora, ele serviu, o apóstolo Paulo, outrora, em outro tempo, ele serviu como? Ele serviu na exterioridade, porque ele era fariseu. Ele era fariseu. E ele servia a Deus, ou ele tributava, ou dizia servir a Deus, não pelo caminho do Evangelho, mas pelo caminho do legalismo. O apóstolo Paulo, até o capítulo 9 de Romanos, servia a Deus através da corrente farisaica. E agora o apóstolo Paulo, regenerado, ele diz: sirvo em meu espírito. O meu serviço a Deus nasce de um afeto genuíno a Deus, e esse serviço a Deus não é pelo legalismo, esse serviço a Deus não é por obras mortas da lei, esse serviço a Deus é no caminho do Evangelho de seu único Filho. E aqui ele faz ainda um juramento a Deus pelo que ele está dizendo e vai continuar dizendo. Que juramento é esse? No Evangelho de Deus é minha testemunha de como incessante. Quem é testemunha? Deus, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha. Ele está chamando Deus como testemunha. O que é isso? É um juramento. O apóstolo Paulo começa a epístola de Romanos, logo após a saudação, logo após esse prefácio, chamando Deus como testemunha de uma realidade, de um afeto que ele tinha pelos romanos, de um afeto que ele tinha pelo serviço a Deus. É minha testemunha de quê? De como incessantemente faço menção de vós. Incessantemente. O apóstolo Paulo, nessa intensidade, ele não para por aí. Ele fala de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando. O apóstolo Paulo, esse afeto que o apóstolo Paulo tem da religião verdadeira, redunda num amor verdadeiro ao povo de Deus. Não é possível amar ao Senhor nosso Deus, servir ao Senhor no caminho do Evangelho e não amar a noiva de Cristo. Esse exemplo, o apóstolo Paulo é um exemplo de serviço ao Senhor, deve ser, sim, um exemplo para nós, e deve ser alguém em que nós imitamos, como ele mesmo diz, sede meus imitadores. O que nós estamos vendo, e o que nós vamos continuar vendo na Epístola de Romanos, não é algo que está em Paulo, está exclusivo a Paulo, e Deus, a não ser a questão apostólica, mas essas virtudes cristãs, essa operosidade na fé, não é algo que Deus dispensou exclusivamente sobre a vida do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo tem algo que ele buscou fazer pelos seus esforços para adquirir da parte de Deus. Quando nós vamos ver que o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo não fez nada em si para conseguir o título de apóstolo. O Senhor Jesus Cristo apareceu para Paulo em Damasco e chamou o apóstolo Paulo para ser o seu apóstolo. E o apóstolo Paulo, este homem que é era um perseguidor da igreja, depois de convertido, podemos talvez dizer que foi um homem, depois de Cristo, que mais labutou pela igreja de Deus. Aquilo que aconteceu em Damasco não ficou inoperante, não ficou sem frutos, não ficou sem obras.
Qual é o desejo do apóstolo Paulo, de maneira que ele ora pelos cristãos? O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tem uma fé, mais uma vez dizemos, exemplar e digna de ser imitada, de maneira que quando o apóstolo Paulo se coloca de joelhos, o apóstolo Paulo não fica em um egocentrismo de petições. Ele não pede só por si. Talvez conhecendo o amor que o apóstolo Paulo tinha pelo Evangelho de Jesus Cristo, o amor que o apóstolo Paulo tinha por Cristo, aquilo que ele escreve nas suas epístolas, podemos dizer que possivelmente, em suas orações, o apóstolo Paulo rogava menos por si, e mais para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse conhecido no mundo e para que a igreja fosse fortalecida. O apóstolo Paulo, ele se interessa pelos cristãos. O apóstolo Paulo, ao saber que os cristãos em Roma são genuínos, têm uma fé operosa, têm uma fé que é proclamada em todo o mundo, ele não pensa que por conta disso, agora ele não precisa ir em Roma. O afeto que ele tem pelos romanos o compele a desejar ir a Roma, porque ali tem um povo de Deus. Ali Deus está operando naquele lugar. E ele ora por esses romanos que ele não viu. Quiçá nós devemos orar pelos irmãos que nós vemos dominicalmente. No mínimo, dominicalmente. Senhor, a minha fé está tão fraca. Talvez porque a nossa fé está voltada só para o nosso interesse. Nós vamos ver que Cristo não dispensou a sua fé a nós. Cristo não nos salvou para que nós vivêssemos enclausurados, pensando apenas em nós. Em última instância, Jesus não nos salvou para nos fazermos felizes. A felicidade vem no caminhar do Evangelho, sim, mas esse não é o propósito último. O propósito é a glória de Deus, é o amor a Deus no coração do homem. E quem ama a Deus, ama o seu povo. E ele diz, o evangelho de seu filho é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós. O apóstolo Paulo está chamando Deus como testemunha, porque somente Deus pode ter essa certeza. Será que nós podemos dizer isso? Deus é minha testemunha de que todo dia que eu me ponho de joelhos, eu oro pelos meus irmãos na fé. Deus é minha testemunha. Que a minha fé não é voltada apenas para o meu interesse. A minha fé não é voltada apenas para a minha família, para os meus filhos, para os meus parentes. A minha fé é voltada para o povo de Deus. A minha fé é voltada para que o Evangelho de Deus se expanda. Será que nós podemos dizer isso? Chamar Deus como testemunha? Ou será que Deus olha que era a nossa oração diária voltada todos os dias para os nossos próprios interesses? Aquele que vive para si jamais terá satisfação em Cristo Jesus. A insatisfação na alma do crente está porque ele não busca Cristo. E ninguém pode dizer que busca a Cristo sem buscar a noiva de Cristo. É mentir para Deus, é mentir para si mesmo. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui e negligenciar a noiva de Cristo. A começar em oração. Percebam, meus irmãos, nós não estamos falando em atos externos, nós não estamos falando de EBD, nós não estamos falando de culto, nós estamos falando de algo que somente Deus sonda. Nós estamos falando dos cristãos no quarto de oração que somente Deus pode ver. Ninguém pode dizer quem ora pelo irmão na fé, ninguém, mas Deus sabe
Deus vê se a nossa fé é egocêntrica ou não. Suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitá-los. Essa fé que o apóstolo Paulo tem, que é operante, que tem o fruto do verdadeiro amor por Deus e o amor pelos filhos de Deus, que redunda no quarto de oração, orando pelos crentes, não leva-o a também inoperância quando ele se coloca de pé. Porque não adianta nós nos colocarmos de joelhos, orarmos pelo povo de Deus, e quando nos colocamos de pé, não oferecemos ajuda ao povo de Deus. Aquele que ora tem que se colocar disponível. E é o que o apóstolo Paulo faz. Ele ora, e ele ora para visitar os crentes em Roma, para se deslocar a Roma. Meus irmãos, nós vimos isso em Atos dos Apóstolos, o que é uma viagem do primeiro século. O apóstolo Paulo quer fazer uma viagem cansativa no primeiro século para ver cristãos que estão bem. Algumas vezes, a nossa mente é, eu só vou em determinado lugar se precisarem de mim. Se não precisarem, para que eu vou? O afeto nos impele a ir a determinados lugares, mesmo que nós sejamos completamente dispensáveis lá. Nós vamos por amor. Nós vamos por amor a Deus. Nós vamos por amor ao irmão. Nós vamos por amor para que o Evangelho de Cristo se expanda. O apóstolo Paulo está dizendo que esse desejo, ele é intenso, porque ele muito deseja ver esses cristãos em Roma. Essa ocasião, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça a boa ocasião de visitar, nós vamos ver porque o apóstolo Paulo não conseguiu até então ir em Roma. Ele diz, por quê? Versículo 11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. E o apóstolo Paulo, nesse momento, nós vemos a modéstia do apóstolo Paulo. Vamos ler o versículo 11 e 12 com calma. Porque desejo, é um desejo íntimo do apóstolo Paulo. É um desejo que nasce em seu espírito. É um desejo intenso em seu ser. Desejo o quê? Ver os cristãos em Roma. Com qual objetivo? Com o objetivo de repartir com eles algum dom espiritual para que sejais confirmados. E ele diz, isto é, ou seja, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. O apóstolo Paulo, ele demonstra a sua modéstia. Ele não está achando que ele vai chegar em Roma e vai ser o maioral em Roma. Eu vou para Roma porque vocês precisam de mim. Porque a igreja de Roma sem mim é uma igreja deficitária. Igreja de Cristo não precisa de homem algum, a não ser de um homem que ressuscitou ao terceiro dia. Que é homem Deus. Todos os homens são dispensáveis na igreja de Deus. Nenhum homem é insubstituível na igreja de Deus. Nenhum. Nenhum homem é o maioral dentro da igreja de Deus. Nenhum homem é tão santo na igreja de Deus que não pode, na comunhão dos santos, obter benefícios mútuos. Nenhum homem chegou no grau de santidade, de dons, que ele não precisa mais dos irmãos, ele vai para a igreja porque a igreja precisa dele. Nenhum homem jamais chegou nesse estágio e nenhum homem jamais vai chegar nesse estágio, nesta terra. A vida cristã debaixo do sol é uma vida de dependência em Deus.
e de, nessa dependência em Deus, depender dos irmãos. O cristão depende de Deus e depende dos seus irmãos. E o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, o homem que viu Cristo ressuscitado, o homem que foi chamado pessoalmente por Cristo, que tinha dons, prodígios e milagres eram feitos por intermédio do apóstolo Paulo. Ele diz que na comunhão dos santos ele teria benefício. Mas nós acreditamos que não. Eu vou na igreja porque tem que ir. Mas se eu ficar em casa, tudo bem. Minha fé não vai ser esmorecida. Eu vou porque não tem nada para fazer domingo de manhã, nada para fazer domingo de noite, ou porque já é um rito normal. Mas se eu ficar em casa, tudo bem. Enquanto isso, o apóstolo Paulo, ele quer ir para Roma, e ele sabe que os romanos vão ter, sim, uma edificação na sua fé, porque ele é o apóstolo de Cristo. Ele é o representante de Cristo, como o irmão Vinícius pregou na semana passada. É claro que os romanos vão ter uma edificação na sua fé, mas isso não exclui de que o próprio apóstolo Paulo será confortado neste ingresso à igreja Roma, neste convívio com os romanos. Algum dom, e esse dom espiritual que o apóstolo Paulo está dizendo, vamos para Romanos 11. É bem possível que o apóstolo Paulo está falando desses dons de Romanos 12. Romanos 12, 13 até o 8. Em Romanos 12, do 3 ao 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta, faça-o com dedicação; o que contribui com liberalidade; o que preside com diligência; quem exerce misericórdia com alegria. Então o apóstolo Paulo, obviamente, terá benefício na comunhão dos santos, porque ele mesmo disse que nem todos os membros têm a mesma função. O apóstolo Paulo, não é porque ele era apóstolo de Cristo que ele tinha todas as funções. O cristão depende da comunhão dos santos, assim como os membros do nosso corpo precisam que todo o corpo esteja bem ajustado. A igreja não é uma opção. A igreja é uma necessidade. Um membro sem igreja é um membro amputado, que vai apodrecer. É isso que vai acontecer. E é o que acontece hoje por aí. Pessoas apodrecendo espiritualmente. Voltemos para Romanos capítulo 1. É esses dons que o apóstolo Paulo possivelmente está dizendo aqui, pois é a mesma palavra que ele utiliza, tanto nesse versículo, quanto no versículo do capítulo 12. Ele vai repartir o dom, mas só que ele vai dizer no versículo 12, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Essa modéstia do apóstolo Paulo também evoca, ou possivelmente propõe a evocar na mente dos romanos, o quê? Que os romanos não vejam a epístola
de Paulo, como se Paulo não soubesse que eles já não eram mais uma igreja, podemos dizer, iniciante, fraca na fé. Não, a igreja de Roma era uma igreja já bem estabelecida. Ele já dizendo, eu sei que vocês estão bem estabelecidos. Eu sei. Eu sei que eu chegarei aí. O meu ofício apostólico entrará em exercício no meio de vós. Mas eu também serei beneficiado por vocês, porque vocês são uma igreja que a fé vossa é proclamada entre todo o mundo. Para que os romanos entendessem que o apóstolo Paulo conhecia aquela igreja. Fortemente por intermédio da fé mútua, vossa e minha. E versículo 13 ele vai dizer, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes, agora impedido, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que foi do seu desejo ir a Roma. O fato dele não ter comparecido até então, até a epístola aos Romanos ter sido escrito, Paulo vai para Roma, isso está em Atos dos Apóstolos, mas a epístola aos Romanos é escrito antes do apóstolo Paulo pisar em Roma. É escrito antes. Ele vai dizer que já era o desejo dele ter comparecido lá. Já era o desejo dele. Mas ele foi impedido. É quando ele tentou ir para um destino, lá em Atos dos Apóstolos, e foi impedido e teve que ir para Macedônia. O apóstolo Paulo não tratava a igreja de Deus, como infelizmente algumas vezes os líderes hoje tratam, como um mero empreendimento. Ele queria cumprir metas. Ele entendia quando o caminho dele era impedido. E ele entendia que isso era propósito divino. Quando ele foi impedido em Atos e teve que ir para Macedônia, nós temos uma igreja vibrante nascendo na Macedônia. Nós temos Filipos, Epístola aos Filipenses. Nós temos o Evangelho chegando na Europa. O apóstolo Paulo entende que o caminho traçado por Deus é muito melhor do que o caminho planejado por ele. Ele entende isso. O fato aqui, ele não está reclamando com os romanos da providência divina, ele está justificando aos romanos que o desejo dele era de ir lá. Mas ele foi impedido. Eu não deixei de ir até vós porque eu não quis, porque eu fiz pouco caso. Não, eu desejei. E eu desejo. E a minha oração é ir até vós. Mas até o presente momento, eu tenho sido impedido. Do que tenho até agora sido impedido. Para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Esse fruto apostólico, esse é um fruto apostólico, podemos dizer, que está ligado tanto à conversão de homens, porque os apóstolos são, assim como extensão aos cristãos, mas especificamente, os apóstolos são o quê? Pescadores de homens, especificamente. Claro que isso se estende a nós. Esse era o fruto do apóstolo Paulo. E também fortalecimento da fé. O apóstolo Paulo não tinha o interesse de trabalhar sem fruto. Fruto espiritual. É como ele diz em uma de suas epístolas, espero não ter trabalhado em vão para vós, ou por vós. Porque ele desejava que visse aqueles cristãos no dia de Cristo. Um servo fiel não prega sem ter um desejo ardente em seu peito para que aquele a quem estão ouvindo ele ouçam o Evangelho, arrependam-se dos seus pecados e trilhem o caminho da fé, e assim aquele pregador fiel veja os seus ouvintes na Nova Jerusalém.
O propósito da igreja não é meramente horizontal. Engana-se os líderes que apenas querem tirar da cartola atividade da igreja, porque quer fazer com que as pessoas estejam interessadas e engajadas no serviço à igreja apenas pela igreja. O interesse último é o interesse apostólico. É o interesse para que aquelas almas de fato sejam convertidas, para que aquelas almas herdam os céus, e para que enquanto aquelas almas não cheguem aos portões dos céus, aquelas almas vivam como cidadãos celestiais que se amam mutuamente. É esse o desejo do apóstolo Paulo. É esse o fruto que ele já obteve parcialmente na regeneração dos homens que o ouviram. Que ele diz, como também entre outros gentios. Esse fruto ele deseja ter em Roma também. Porque ele foi chamado para isso. Ele é o apóstolo dos gentios. Ai de mim se não pregar o evangelho, é o que o apóstolo Paulo diz. Ai de mim. É a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo respira para a glória de Deus. E ele está dizendo, eu vou para ir, não para ficar à custa de vocês. Eu vou para ir para trabalhar e para buscar frutos. Porque o Senhor Jesus me chamou para que dê fruto. Dê fruto. Todo cristão tem que ter isso em mente. Que Cristo o chamou para dar fruto. Nós esquecemos que a árvore que não dá fruto é cortada e é lançada no fogo. Nós esquecemos disso. Parece que a fé cristã, Cristo não falou que precisamos dar fruto. Talvez o nosso fruto não seja análogo ao fruto do apóstolo. Possivelmente nenhum de nós foi chamado para pregar na Europa, para pregar na Oceania, na Ásia. Mas o Senhor chamou para que nós dessemos fruto onde Ele nos colocou. Vivendo em fidelidade, proclamando o seu Evangelho. Mas nós nos esquecemos disso. A fé cristã não é sobre dar fruto, a fé cristã é sobre viver bem. A fé cristã redunda em frutos para Cristo. Cristo quer que os seus servos deem fruto. Isso é repetido por Cristo. Frutos dignos de arrependimento. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de muitas verdades que nos confrontam. Muitas verdades. Nosso esquecimento é seletivo. É seletivo. E agora o apóstolo Paulo, caminhando para o final da perícope, vai dizer, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O apóstolo Paulo, esses últimos sábios e ignorantes, os comentaristas vão dizer que ele está explicitando gregos e bárbaros. Sábio corresponde a gregos, ignorantes corresponde a bárbaros. O apóstolo Paulo está dizendo que o seu evangelho é para todos. Não existe pessoa culta demais que não necessite do evangelho. E não existe pessoa inculta demais que não entenda o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é para todos os homens. Todos os homens. Não importa a classe social, não importa o nível intelectual, não importa onde essa pessoa nasceu. E o apóstolo Paulo, ele se considera um devedor de todos esses homens. Um devedor é alguém que tem que pagar a dívida. E o apóstolo Paulo vê o seu serviço como uma dívida a esses homens. Ele precisa proclamar o evangelho. Ele precisa trabalhar por esses homens. Aquele que deve trabalhar mais. Um devedor precisa trabalhar mais. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo
talvez tenha sido o cristão que mais trabalhou. Porque ele tinha essa ideia em sua mente. Eu sou o devedor. Eu sou o devedor. Preciso trabalhar, eu preciso acordar cedo. A dívida está atrás. Eu tenho que trabalhar. Mas não é para ser salvo. É pelos homens. É porque os homens estavam sendo condenados. Já não era um trabalho por si e para si. Era um trabalho para o próximo. Porque aqueles gregos, aqueles bárbaros, aqueles sábios, esses ignorantes, estavam indo para o inferno. E pessoas hoje continuam indo para o inferno. Mas a igreja não se considera devedora. O devedor era o apóstolo Paulo. E diante disso tudo que o apóstolo Paulo disse até então, ele conclui: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Eu estou apto para estar entre vós. Eu não preciso ter experiências, eu não preciso amadurecer o meu ministério. Eu estou apto para estar entre vós. Eu não fui até então, porque eu fui privado. Porque a providência divina disse não. Mas eu estou pronto. Meus irmãos, seguindo para a aplicação, nós teremos 5 aplicações nesta noite. A primeira vem do começo que nós vimos. A fé e os dons são de quem? São de Deus. A fé é um dom, é em si um dom divino. E os dons divinos vêm de quem? De Deus. Portanto, as ações de graças, nas boas ações e nos exemplos de fé, têm que ser dadas a Deus e não aos homens. Quando nós trocamos de dar a glória a Deus e damos glória aos homens, nós temos 2 problemas. O primeiro problema, furtar a glória de Deus. O segundo problema, envaidecer aquele homem. Encher o coração daquele homem que é elogiado, que é bajulado, de orgulho. Porque aquele homem será mais tentado em acreditar que é pela força do seu braço que ele anda no caminho das boas obras. Que a fé dele é exemplar. Sempre que nós vermos um cristão exemplar, demos glórias a Deus. Oremos no nosso quarto por aqueles homens fiéis, por esses pastores que tanto abençoam nossas vidas, oremos por eles e demos graças a Deus pela vida deles. Oremos para que esses homens não caiam, porque se esses homens estão de pé, esses homens que anunciam o evangelho em fidelidade, se eles estão de pé porque o Espírito Santo tem sustentado a fé deles. Porque tantos homens eruditos começaram bem, pregaram, arrastaram multidões e terminaram no lamaçal do pecado. Terminaram na heresia. Acreditaram que o fruto do seu trabalho veio do seu trabalho e não de Deus. E algumas vezes, a igreja de Deus, por imaturidade, viu um homem na beira do precipício e deu um tapinha nas costas. E ele caiu. Caiu no orgulho, caiu na vaidade, caiu no pecado. A glória é de Deus. A glória é de Deus. A glória é de Deus. O melhor que podemos fazer pelos homens e pelas mulheres exemplares é orar a Deus, dando graças pela vida deles e orar para que eles permaneçam sendo exemplo de fé. É em secreto. Não na bajulação. Paremos de ser uma igreja, porque a igreja brasileira é uma igreja bajuladora. Paremos com isso.
Se alguém se mantém de pé, se mantém de pé porque Deus sustenta aquela pessoa. A glória é do Senhor. Segundo, dentro desse primeiro ponto, um subponto, lembremos-nos das palavras de Jesus. Jesus disse isso. O que Jesus diz em Lucas 17:10? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Em última instância, o que nós somos quando nós cumprimos aquilo que nos foi ordenado da parte de Deus? Continuamos sendo inúteis. Nós somos, para o reino de Deus, inúteis. Se Deus nos usa, é por amor, por graça. Mas Deus não precisa de nenhum homem. Nenhum homem. Todos os homens são inúteis para Deus. Isso fere nosso ego. Algumas vezes é bom acharmos que a igreja precisa de nós, que a minha família precisa de mim, porque eu sustento essa família. Meus irmãos, quem sustenta a família cristã é Deus. É Deus. Se nós morrermos, os nossos familiares vão continuar uma vida, se eles forem cristãos, em Deus. Nem a nossa família precisa de nós em última instância. Que sai a igreja de Deus. Mas Deus nos dá a honra e a dádiva de servir na igreja dele. Nós precisamos entender que serviço na igreja não é porque Deus precisa de nós, mas é uma graça. É uma honra. É uma honra servir na igreja. Porque estamos servindo ao Pai Celestial, estamos servindo ao Criador do Universo. O ímpio não pode. A criação não pode, os animais não podem. Os anjos não podem pregar o Evangelho de Jesus Cristo, mas nós podemos. Nós temos essa honra. Nós temos essa graça dispensada a nós. Mas nós achamos pesado. E quando pregamos, batemos no nosso peito e dizemos, bom trabalho eu fiz. Inútil. Somos inúteis, segundo a palavra de Deus. O Senhor não precisa de nós. Segundo ponto, meus irmãos, o amor fraternal deve ser demonstrado por uma vida de oração pelos irmãos em Cristo Jesus. Precisamos orar pelos nossos irmãos. Precisamos ter uma vida de oração sem egocentrismo. Precisamos ajoelhar e orar pela proclamação do Evangelho de Deus. Precisamos orar pela igreja de Deus. Precisamos orar por aqueles irmãos que o Senhor colocou ao nosso lado. Precisamos. O Senhor ajunta um povo para que aquele povo tenha uma fé que é fortalecida mutuamente. A nossa fé precisa ser fortalecida mutuamente. A começar no quarto de oração, orando uns pelos outros. E terminando, levantando e servindo uns aos outros. A fé cristã é serviço. Jesus lavou os pés dos discípulos para nos mostrar uma lição. Terceiro ponto. Todos os cristãos têm dons concedidos por Deus. E estes dons precisam ser repartidos na igreja de Deus. Não existe um servo do Senhor que não tenha dom. É porque nós estamos entrelaçando dom com dom espiritual. Dom espiritual no sentido carismático, de falar em línguas, dessa coisa
crescemos ouvindo. Muitas vezes, ainda até mesmo dons que cessaram. Mas nós vimos nas listas ali, na lista em Romanos 12, tem o dom da liberalidade, de ajudar financeiramente, de contribuir. Aquele que contribui, faça com liberalidade. Aonde está essa lista? Nos dons. Está nos dons. Aquele que preside com diligência. Nós temos os dons que continuam até hoje. E estes dons foram dados por Deus para a mútua edificação dos santos. O Senhor jamais deu um dom com um fim em si mesmo, para que aquela pessoa se envaideça. O dom foi dispensado para o benefício da Igreja de Deus. E nós temos utilizado os nossos dons na Igreja de Deus? Será que temos? Será que temos utilizado os nossos dons na Igreja de Deus? Porque os talentos, fazendo essa distinção, a título didático, os talentos nós dispensamos no trabalho. As nossas aptidões nós dispensamos no estudo. O nosso patrão vê a nossa aptidão. Talvez o professor veja a aptidão. Os amigos veem a operosidade. A família talvez vê a operosidade daquela pessoa, a aptidão, a diligência, mas a Igreja de Deus não vê. A Igreja de Deus não vê. Nós podemos trabalhar ignorando essa realidade bíblica. Podemos, é uma escolha humana. Podemos fazer isso. Podemos. Podemos continuar inoperantes. Podemos continuar sem dar frutos. Podemos. Mas não nos esqueçamos do final dessa escolha. Qual é o final? Ser cortado e ser lançado no fogo. É esse o final. O final é esse. Esse é o final. Ser cortado e ser lançado no fogo. Novamente, a operosidade, a usar dons na igreja, não é porque a igreja precisa da pessoa, não é porque Deus precisa. É graça, é honra. É honra. E alguém que pega o dom e não o utiliza para o bem do povo de Deus, desonra a Deus. E quem desonra a Deus não herdará no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus, não herdará a coroa da vida. Será cortado e lançado no fogo. Talvez a gente possa não acreditar nisso e pagar para ver. Talvez possamos. Vamos pagar para ver. Vamos ver se Cristo realmente vai cumprir com essa ameaça. Será? Quarto ponto, aprendemos, nessa perícope, aprendemos que o Senhor, frequentemente, como João Calvino diz, frustra os propósitos de seus santos. O apóstolo Paulo, buscando cumprir o ofício apostólico, buscando a fidelidade a Deus, tendo planos que honravam ao Senhor Jesus. Ou ir a Roma não honrava ao Senhor Jesus. Honrava, mas Deus frustrou esse plano. Se Deus frustra esse plano, Ele vai frustrar os nossos planos. O Senhor frustra os nossos planos, meus irmãos. Nem tudo que nós pedimos acontece. Nem tudo que nós planejamos é bem sucedido. E Calvino vai dizer que Deus frustra os planos dos homens, os planos de seus santos, para humilhá-los, para fazê-los depender mais de sua soberana graça. Tem um objetivo. A frustração que Deus dá aos seus santos é para nos humilhar,
É para vermos que nós dependemos de Deus. Porque algumas vezes, quando tudo dá certo, tudo que nós planejamos acontece, nós começamos a acreditar que o bom sucesso advém da nossa operosidade. Vem por causa da aptidão humana. E Deus vem e frustra, para mostrar que não é aptidão humana. É o Senhor. É o Senhor. Então, meus irmãos, nós já tivemos planos frustrados. E nós vamos ter mais planos frustrados. É certo. Isso é certo. Não fiquemos como meninos na fé, quando Deus frustra os nossos planos, ficar murmurando, ficar magoado, não querer louvar o Senhor, porque Ele frustrou os nossos planos. Ele frustrou e Ele vai frustrar novamente. E isso é para nos humilhar, isso é para que nós não venhamos a nos envaidecer, isso é para que nós não sejamos orgulhosos. E isso é bom. Deus não quer que todos os nossos sonhos sejam realizados. Deus quer a salvação da nossa alma. Deus quer que o nosso corpo seja ressuscitado no último dia para a honra, para vivermos com Ele por toda a eternidade. E enquanto esse grande dia não chega, enquanto o dia da morte nossa não chega, Ele vai continuar frustrando os nossos planos, a fim de fazermos depender mais dEle e quebrar a nossa vaidade e quebrar o nosso orgulho. E isso é bom. Isso é maravilhoso. Isso é Ele demonstrar a sua verdadeira paternidade a nós, porque o Deus que é nosso Pai nos disciplina. Ele fala não. Um pai que diz sim para tudo que seu filho deseja é um pai que não ama seu filho, ama a si próprio. Ele ama a sua imagem diante do seu filho. E ele quer ser achado um pai legal diante da face do seu filho. Mas um pai que ama verdadeiramente seu filho, ele vai falar não, por mais que o filho o odeie. Porque ele sabe que o não é para o bem do filho. O não é para que o filho continue bem. Essa é a verdadeira paternidade. A paternidade pregada hoje é de ser amiguinho do filho. É de tudo que a criança quiser, ela consegue. É dizer sim para tudo. A paternidade bíblica, a paternidade do próprio Deus, é uma paternidade que diz não. É uma paternidade que nos disciplina, que nos dá sim enfermidades, que nos dá luta, que nos dá sofrimento. E que diante dessas circunstâncias nos dá tristeza, sim. A tristeza é um sentimento humano, neste mundo caído. E Deus usará ela para o nosso bem. Não precisamos ter medo quando ficamos tristes. Deus está governando, se nós somos filhos de Deus, se nós somos eleitos, se nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, a nossa tristeza é governada por Deus, de maneira que essa tristeza redundará em alegria para a glória de Deus. Por mais que nós não a vejamos, por mais que nós jamais entendamos aquela tristeza, ela é de Deus. E ela pode vir porque Deus está frustrando os nossos planos. É a fé verdadeira em Cristo que nos levará ao céu. E essa fé frustra o homem. Esta fé diz para o homem que ele é inútil. Esta fé diz para o homem que tudo depende de Deus. Porque Ele é o verdadeiro soberano. E último ponto, meus irmãos, que nós nos esquecemos, é que não há melhor qualificação, não há melhor qualificação de um cristão, senão que ele viva para promover a glória do Senhor. Glória essa a qual toda a sua felicidade se acha conectada. O cristão tem uma qualificação incrível, sublime, novamente, que os anjos não têm, de pregar o Evangelho.
de anunciar as boas novas. E devemos entender que não há qualificação de um cristão, senão que ele viva para promover a glória desse Senhor que nos salvou. Esta glória, viver para esta glória, depende sim da nossa felicidade. Depende da nossa felicidade. Fomos salvos para caminharmos em boas obras. Vivemos para a glória de Deus? Sim, em última instância, todos vão viver para a glória de Deus, até o ímpio, para o dia da impiedade, para manifestar sua justiça. Mas nós temos o coração voltado para a glória de Deus? Nós nos achamos devedores aos homens? Nós queremos a glória de Deus no crescimento do reino de Cristo, no fortalecimento mútuo da igreja local. A glória de Deus, por exemplo, quer comais, quer abaixo, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Isso está no contexto de amor ao próximo, em 1 Coríntios. Ninguém vive para a glória de Deus vivendo apenas para si. Ninguém. Ninguém. Viver para a glória de Deus é morrer para si, é pegar a sua cruz e seguir Cristo. E este caminho de seguir Cristo é proclamando o seu Evangelho e buscando o benefício da Igreja de Cristo. É este o caminho, ordenado por Deus. Meus irmãos, que nós venhamos a ver esta fé do apóstolo Paulo, esta fé que é um exemplo, em que ele mesmo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vejamos essa fé para imitá-la. Em muitos momentos, no meio reformado, tem muitas pessoas, tem muito conhecimento, mas nenhuma operosidade. Nenhuma. Nenhuma. Olham a fé exemplar de Paulo, mas não vivem conforme essa fé que é para ser exemplo. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus nos chamou por amor, por graça e para servi-lo. Se nós temos o fôlego de vida, é para um objetivo: viver nesta terra para a glória de Deus, porque não existe nada que nós possamos fazer nessa terra para sermos mais salvos, para ser mais amados. Então, por que estamos aqui? Estamos aqui para trabalhar para a glória de Deus. É por isso que estamos aqui. É por isso. Para chegar no fim da nossa vida, dissemos: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque eu fui fiel ao Senhor na minha família, eu fui fiel ao Senhor no meu trabalho, eu fui fiel ao Senhor na minha igreja local, eu busquei fidelidade na dependência do Espírito Santo. Deus não está nos chamando necessariamente para fazer coisas grandes. Deus está nos chamando para ser fiéis em coisas pequenas. Como, por exemplo, amanhã acordar e dobrar o joelho e orar pelos santos. Orar pelo irmão na fé. E ninguém vai saber que nós oramos pelo irmão na fé. Mas nossa fé não é exterior. Nossa fé é para o nosso Deus. É para o nosso Deus. Senão seremos fariseus. Devemos colocar esta perícope em prática, a começar em hoje, dobrar os nossos joelhos e orar pelos nossos irmãos. Orar pelos nossos irmãos. E nos arrepender de uma fé tão egoísta que nós temos vivido. Vamos orar, meus irmãos? Oremos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor,
porque o Senhor